queremos te agradecer pela semana que nos destes, pelo teu cuidado, a tua proteção, as tuas provisões em nossas vidas. E obrigada porque mais uma vez nós estamos reunidos em teu nome para aprendermos mais de ti. Neste momento, pedimos o teu Santo Espírito em nosso meio a nos iluminar para entendermos a tua palavra e também o Santo Espírito sobre a vida do Toninho que vai conduzir este estudo e que a tua palavra ela alcance os nossos corações, as nossas mentes, que acham solo fértil em nossa vida e assim possa dar frutos, Pai. Conduza a nossa vida de acordo com a tua vontade. Sê conosco e nós pedimos uma bênção especial na vida de cada um de nós aqui e das nossas famílias que aqui estão representadas. E por tudo te agradecemos, não por nosso mérito, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar uma breve recapitulada aqui, um resuminho, até o ponto que a gente vai entrar hoje. Então, vou começar ali na volta de Jesus. Então, a gente estudou até aqui que acontece a volta de Jesus, né? É um evento universal que todo olho vê, todos os habitantes da Terra, não importa em que lugar do mundo você esteja, todo olho verá. Vai ser um evento visível, vai ser um evento audível também, ao som de trombetas, ao som de música. E essa é a volta de Jesus. Nesse momento, os salvos são glorificados, os salvos vivos, né, são glorificados, os salvos que estão mortos, que já morreram em Cristo, eles ressuscitam e também são glorificados, e esses dois grupos sobem e têm um encontro com Jesus nos ares. Jesus não desce nessa terra, mas os salvos encontram ele no céu. Os ímpios, nessa ocasião, que estiverem vivos, eles morrem pelo resplendor da glória de Jesus, pela manifestação do seu poder. Os mortos que morreram perdidos, eles continuam mortos por 1000 anos. E durante 1000 anos, os salvos estão no céu com Jesus, julgando as pessoas que não se salvaram. Os 1000 anos é um evento, são 1000 anos literais, e é a oportunidade que Jesus dá a todos os salvos de entenderem o porquê que os perdidos se perderam. Quais foram os motivos, quais as oportunidades que eles rejeitaram a salvação e por isso eles se perderam. Então, os 1000 anos é chamado de juízo investigativo, porque a gente vai investigar realmente o que aconteceu com os perdidos, porque eles não estão no céu. Toninho, comprobatório. Comprobatório, isso. O investigativo está acontecendo agora, né? Então, depois desses 1000 anos, a gente vai ver o que acontece agora. Passando esse período de 1000 anos, a gente vai entrar no estudo de hoje. E a gente vai ver que tem uma cidade que é chamada de Nova Jerusalém, que Deus está preparando para a gente. Então, para a gente introduzir aqui no capítulo 21, quem quiser abrir a Bíblia, eu vou pedir para a Marisol ler aqui a introdução do capítulo, que vai no capítulo 21, do verso 1 até o verso 8, só para a gente começar a ter uma ideia do que vai ser o tema de hoje. Então, a Marisol vai ler aqui para a gente. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vindo do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, impuros, feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes caberá será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então, a gente acompanhou aí que João teve mais uma visão. E ele teve a visão de um novo céu e uma nova terra. E ele viu também uma cidade que descia do céu. Essa cidade se chama Nova Jerusalém. E essa cidade, ela é feita ao vencedor, como ele diz ali no verso 7, que o vencedor herdará todas essas coisas. Ele terá o direito a habitar nessa cidade. E por que que ela chama Nova Jerusalém? É porque ela já existe. Na verdade, Jerusalém já existe desde lá de Gênesis. Ela percorre toda a Bíblia como sendo a cidade do povo santo, a cidade do povo de Deus. Se a gente pegar lá em Gênesis 14, eu projetei aí na tela, antes do chamado de Abraão, o rei Melquisedeque, ele era rei de Salém, que era uma cidade que ali fala que ele era sacerdote de Deus Altíssimo, o Deus verdadeiro. E ele era rei dessa cidade de Salém, que veio a se transformar em Jerusalém, em hebraico, né? Que veio a ser Jerusalém. Então, desde a época de Abraão, desde antes de Abraão, né, existe a cidade de Jerusalém. E também existe Babilônia, desde o Gênesis, como eu já disse em outro estudo. Esse nome vem desde a Torre de Babel. E essas duas cidades, elas simbolizam o grande conflito que acontece em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia, a gente acompanha essas duas cidades. Uma sendo a cidade escolhida por Deus, a cidade santa, e uma sendo uma cidade que se opõe a Deus. A gente estudou aqui em Apocalipse que Babilônia é tudo que se opõe a Deus, ao Deus verdadeiro. É todo o poder, todos os reinos que se opõem diretamente a Deus, seja tirando ele do seu ministério celestial, seja tirando o sacrifício que ele fez na cruz, desmerecendo os seus méritos. Todo esse império que reina em oposição a Deus é chamada de Babilônia na Bíblia. Essa grande confusão, né, que a gente comentou. Então, Babilônia, ela prega falsas mentiras, meias verdades, e toda essa confusão na Bíblia é chamada de Babilônia. Então, em toda a Bíblia, a gente acompanha esse conflito dessas duas cidades. E também foi uma promessa que Jesus fez quando estava aqui nessa terra, né? Eu vou pedir para Gil. Você pode ler para a gente, Gil? Vou projetar aí na tela. João 14, verso 1 ao 3. A promessa que Jesus iria preparar essa cidade para a gente. Leio sim. Tá todo mundo me ouvindo? Eu acho que não foi. Então, sim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Obrigado, Gil. Então, Jesus, quando estava nessa terra, confortando os discípulos, né? Um pouco antes ali de fazer o seu sacrifício, ele fez essa grande promessa, uma das maiores promessas que Jesus fez nessa terra, que ele ia voltar para o céu, mas é que ele ia lá preparar um lugar para a gente morar com ele. E como ele diz ali, ele voltaria e nos levaria para onde ele estiver, a gente estiver também. Então, essa promessa que Jesus fez, ela acaba aqui em Apocalipse com a Nova Jerusalém que desce do céu. Então, a gente vai ver agora um pouco mais da visão que João teve dessa cidade santa. Celita, você pode ler para a gente? Apocalipse 21, verso 9 e 10.
Meio sim. E veio um dos 7 anjos, que as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Obrigado, Celito. Então a gente viu aí que João também chama a cidade santa de noiva. Em outro capítulo anterior, ele também chama de noiva a igreja de Deus. Então a gente vê um paralelo aí com a igreja de Deus, o povo de Deus, com a santa cidade, com Nova Jerusalém. Porque as duas são como uma noiva para o noivo que é Jesus Cristo. Então tem uma ligação forte do povo de Deus com a Nova Jerusalém. E essa ligação também é desde os tempos bíblicos lá, desde do Antigo Testamento. A gente vê que o povo de Deus ali teve inclusive batalhas que Deus lutou ao lado do povo para possuir a Jerusalém da época. Então, durante toda a Bíblia, tem uma ligação do povo de Deus, o povo que se santifica ao Deus verdadeiro, com essa cidade, a Jerusalém e a Nova Jerusalém. E a Celita leu aqui também, que ela desce do céu. Então, depois dos 1000 anos, a gente não vai morar eternamente no céu. Depois dos 1000 anos, a gente vai descer com a Nova Jerusalém e vai habitar aqui na Terra. Então, não sei se é surpresa para alguns aí, mas para mim foi até algum tempo atrás que a gente não vai viver eternamente no céu depois de ser salvo. A gente vai viver durante 1000 anos e depois a gente vai habitar aqui nessa Terra. Lógico que uma Terra renovada, como diz aqui nos primeiros versos, que Deus vai fazer novo céu e nova terra. Então, essa terra que a gente conhece hoje vai ser totalmente refeita, totalmente purificada, mas a gente vai morar nessa cidade, dentro da Nova Jerusalém. Se alguém quiser comentar alguma coisa já, fica à vontade. Só um comentário rápido, Toninho. Amém. Amém, né? É. Amém mesmo. Já deu vontade de morar lá, né? Olha essa imagem aí na tela. Não vejo a hora. Então, a gente vai ver aqui agora características dessa cidade que Deus está preparando para a gente, que Jesus está preparando para a gente no céu. Então, a gente vai ver como será essa cidade. Deixa eu ver quem é o próximo a ler. Norminha, você pode ler para a gente Apocalipse 21, verso 12? Posso. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Beleza. Então, o anjo dá para João uma visão bem detalhada dessa nova cidade, dessa nova Jerusalém. Aqui no ele diz que ela tem 12 portas. E cada porta tem escrito um nome de uma tribo de Israel. Isso é o simbolismo das 12 tribos de Israel do Antigo Testamento. Quando Jacó ali em Gênesis ainda, ele tem uma briga que ele chama com Deus, que ele fala que ele não deixa o anjo ir embora enquanto ele não abençoa Jacó. Ele fica a noite inteira brigando com o anjo, pedindo essa bênção. E quando raia o dia, o anjo muda o nome de Jacó para Israel. E Israel tem 12 filhos que vêm a ser as 12 tribos de Israel. Então, essa referência aos nomes das 12 tribos de Israel em cada porta representa o povo de Deus, que se salvou do Antigo Testamento, antes de Jesus, até Adão e Eva. Mas a gente vai ver mais uma característica dessa cidade. Márcia, você pode ler para a gente? Apocalipse 21, 14. Isso. A muralha da cidade também tinha 12 pedras de alicerce,
Sobre elas estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Beleza. Algumas versões aí vêm dizendo que tinha 12 fundamentos, né? Mas é a mesma coisa. E diz que cada um desses fundamentos tem o nome de um apóstolo, um discípulo de Deus, um discípulo de Jesus. E isso simboliza o povo santo, o povo que se salvou de Jesus para frente, na nossa era aqui, né? Depois de Jesus. Então, essas duas referências dos 12 discípulos, dos 12 apóstolos, melhor dizendo, e das 12 tribos de Israel, é o povo de Deus que se salvou durante toda a história, desde Gênesis, em Adão e Eva, até o fim dos tempos, na volta de Jesus. Vamos ver mais características dessa cidade que o anjo revelou para João. Agora ele vai falar das medidas dessa cidade. O anjo especifica, inclusive, quais medidas terão essa cidade. Josi, você pode ler para a gente o verso 16 do capítulo 21? Oi, posso sim. Toninho, só um minutinho antes. Antes da Pode Josi falar. ler, experimenta colocar o seu mic no mudo enquanto ela estiver lendo, que quando alguém está lendo está dando eco. Não sei se é porque vocês estão com dois dispositivos aí. Ah, beleza. Eu Quando vou você fala, notar. tá normal, mas quando alguém lê, ele está dando... Beleza. Valeu pela dica. Vou ler. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento, a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Isso? Isso, é isso aí mesmo. A versão da Josi já me ajudou aí, porque ela já traz a conversão, né? Mas algumas versões mais antigas, ela diz uma medida de 12.000 estádios, que é uma medida antiga, né? Que eles usavam antigamente. E cada estádio, naquele tempo, representava o que é hoje em dia 183 metros. Então, fazendo essa conversão de 12.000 vezes 183 metros, dá exatamente essa medida que a Josi leu na Bíblia dela, 2.200 quilômetros, o que representa 550 quilômetros de cada lado, né? 550 quilômetros de largura e 550 quilômetros de comprimento e 550 quilômetros de altura, né? Então, essa cidade, ela é num formato cúbico, né? Como se fosse um dado, ela não é simplesmente quadrada. Ela também tem 550 quilômetros de altura. Não dá para a gente imaginar como que vai ser isso, né? Como vai ser uma cidade com 550 quilômetros de altura. Não dá para a gente saber se a gente vai subir de avião, de elevador, com asas igual anjo, mas é uma cidade que também tem a altura igual ao comprimento e a largura. E eu estava lendo um estudo essa semana que esse tamanho de 550 km por 550 representa ali o tamanho do estado de São Paulo, mais ou menos. A gente pode pensar que é pequeno, mas o estudo falava assim que esse tamanho, considerando essa altura também de 550 quilômetros, ele comportaria 8 vezes a população mundial nos dias de hoje. Imagina quantos bilhões de pessoas tem no mundo hoje. Essa cidade, considerando essa altura, comportaria 8 vezes mais o número de pessoas. Então, não vai faltar lugar para nenhum salvo, não. Jesus está preparando uma cidade que cabe todas as pessoas, né? Amém. Mais uma característica dessa cidade. Vamos ler o Rodney. Rodney, lê pra gente, verso 17 e 18. Leio sim, só um instantinho. 17 e 18. 17 e 18, né? Isso, capítulo 21. Ah, tá. Só o versículo 18, é isso? 17 e 18. Tá. Na tela, mas está demorando um pouco para projetar. Não, beleza.
Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Beleza. Então, essa versão também está convertida, mas algumas versões igual essa que eu projetei na tela, fala que essa muralha mede 144 côvados. O que é um côvado na medida bíblica? É a distância do cotovelo de um homem, mais ou menos, e a ponta dos seus dedos. Se a gente conseguir medir, dá em média, dependendo do homem aí, né? Dá 45 centímetros. Antigamente, as pessoas usavam essa medida do braço, do cotovelo até a ponta da mão. E dava, considerando ali a média, dá mais ou menos 45 centímetros. Fazendo a conversão de 144 vezes 45 centímetros, dá esses 65 metros que está na versão do Roger e da Josi. Então, essa versão aí com a linguagem de hoje já está atualizada, essas conversões. Então, imagina, uma muralha de 65 metros. É uma coisa enorme que a gente não tem noção do que é hoje em dia também. Hoje em dia a gente constrói muro de 3, 4, 5 metros. Imagina uma muralha de 65 metros. Aí você pode pensar, né? Para que uma muralha desse tamanho, se não vai existir mais o mal, não vai existir mais pecado, não vai existir ladrão? Mas é justamente o símbolo de justiça que Deus quer mostrar nessa nova cidade. Enquanto essa cidade será eterna, ela nunca vai passar, então sempre vai existir essa segurança dessa muralha. É apenas um símbolo, vamos dizer assim, um símbolo de Deus, porque nessa cidade, na nova terra, não vai habitar mais pecado, não vai habitar mais ladrão, roubo, não vai ter mais nada disso. Então é apenas uma forma de Deus demonstrar a segurança que vai ter essa cidade. Toninho, só para comparação, né? 65 metros de altura é um prédio de 20 andares aproximadamente. É verdade, hein? Grande pra caramba. Se você comparar que a cidade vai ter 550 quilômetros de altura, né? É meio proporcional, né? É verdade. Então, ali fala também, outro detalhe interessante, é que a estrutura dessa muralha é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. É um ouro polido ali que brilha, né? Então, imagina, a cidade vai ser toda feita de ouro. Até as muralhas, até os muros dela são feitos de ouro puro. Mostra a riqueza, né? Mostra que Deus está preparando de melhor para a gente. O que melhor existe nessa terra, que é o ouro, um dos metais mais valiosos aí que a gente tem, vai ser o revestimento dessa muralha, todo o revestimento dessa cidade vai ser completamente feita de ouro puro. Então, olha como Deus prepara essa nova cidade para a gente, né? Paulo ali comenta em Romanos, se não me engano, que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu e nenhuma mente jamais imaginou o que Deus está preparando para a gente, né? Então a gente pode ficar imaginando aqui, pensando como vai ser essa cidade, mas a nossa cabeça finita não consegue imaginar a grandeza que Deus está preparando nessa nova cidade para a gente. E outra coisa que é interessante de pensar é que hoje, né, nós vivemos em função do dinheiro, né, do ouro, a gente busca isso o tempo todo, assim, a humanidade, né, vive em prol do dinheiro, né, se tornou escravo. E um dia nós vamos morar numa cidade onde vai ser inteira de ouro, tudo vai ser ouro, você vai pisar no ouro, o ouro vai estar embaixo dos seus pés. Então, assim, é uma coisa que para nós hoje é meio irreal, né? A gente fica difícil da gente entender, né? Hoje a gente corre tanto atrás, né, do dinheiro e tudo mais, e Deus vai preparar isso. Você vê que até as paredes serão de jaspe. Então, assim, o que Deus realmente está preparando é coisa de... É sobrenatural, né? Não tem explicação. A gente pode comparar hoje em dia com asfalto, né? Se as ruas vão ser de ouro nessa cidade, a gente pode comparar com o asfalto hoje em dia. Quem que dá valor para o asfalto? Não serve para nada, de tão abundante que é nessa terra. Não tem valor nenhum. Então, Deus está mostrando que nessa Nova Jerusalém
não vai importar as riquezas materiais. A gente vai estar pisando no ouro, a gente vai cansar de ver ouro na cidade inteira e vai ser como o asfalto hoje, não vai ter importância, valor monetário nenhum, de tão abundante que tem. O que vai ser importante nessa Nova Jerusalém é o que a gente leu ali na introdução, que Deus, o próprio Deus, vai habitar conosco. O trono dele vai estar dentro dessa cidade santa. Esse é a principal lição desse estudo de hoje. Que a gente vai habitar com Deus, com Jesus e com Deus o Pai. O trono de Deus vai estar nessa terra, dentro da Nova Jerusalém. Cauê, você lê para a gente o verso 23, a gente vai ver mais uma característica dessa cidade. Leia sim, Toninho, verso 23, né? Isso. Diz assim: a cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Olha que verso mais simbólico, né? Mais que enche o nosso coração, né? A cidade não precisa de sol nem de lua, que são os luminares dessa terra, né? Que a gente conhece hoje. São o sol que dá a luz e a lua que reflete a luz do sol à noite. E a gente não vai precisar mais de nada disso, não vai precisar nem de energia elétrica. A gente vai precisar, a própria glória de Jesus, a própria glória de Deus vai iluminar essa cidade. Quando eu estava lendo esse verso essa semana, eu me lembrei ali de Moisés, né, que pediu para ver Deus, mas Deus falou que ele não conseguiria ver face a face, porque o pecado destruiria ele. A glória, a manifestação da glória de Deus destruiria Moisés quando ele olhasse face a face. Então, Deus, ele se pôs atrás de uma rocha e Moisés viu por meio de uma fenda, uma frestinha, Moisés conseguiu ver essa luminosidade da glória de Deus. Então, nessa Nova Jerusalém, a gente não vai precisar mais estar atrás de fresta nenhuma, a gente vai ver Deus face a face e essa glória não vai nos cegar, né? Isso que é mais bonito. Quando a gente tiver, não vai nos consumir, que a gente vai estar livre do pecado, a gente vai ter o corpo glorificado e a gente vai poder finalmente reencontrar Jesus face a face, né? O que foi perdido lá no Éden, onde Jesus vinha visitar Adão e Eva em cada pôr do sol, em cada viração do dia. A gente vai reencontrar, a gente vai ter novamente esse privilégio de ver Jesus face a face nessa nova terra. Mais uma característica dessa cidade. Eu vou pedir para Lid, lê para a gente, por favor, o capítulo 22 agora, verso 1 e 2. Leio sim. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, a gente viu que na Nova Jerusalém vai ter o rio da água viva e vai ter a própria árvore da vida. Da onde que vem esses itens, essas características? Vem justamente do Jardim do Éden. Se a gente ler ali em Gênesis 2:9, diz que Deus plantou a árvore da vida no meio do jardim. E essa árvore que dava a vida eterna para Adão e Eva. Por isso que quando Adão e Eva comem do fruto proibido, eles são expulsos do jardim. E Deus coloca 2 querubins, 2 anjos, para vigiar as portas do jardim, para eles não continuarem tendo acesso à árvore da vida. Então, nessa Nova Jerusalém, vai ter uma nova árvore da vida. E a gente lê no verso 10 de Gênesis 2, que também tinha um rio que regava todo o Jardim do Éden. Então, o que Jesus está fazendo aqui na Nova Jerusalém é
devolvendo o Jardim do Éden, que foi perdido para Adão e Eva, está devolvendo para o seu povo, para os seus filhos, né? Olha que promessa linda, né? A gente vai ter novamente acesso à árvore da vida e a esse rio que sai do trono de Deus, o rio da água viva. Então, o simbolismo com o Jardim do Éden é muito grande, né? Esse novo céu e nova terra vai ser tudo que a gente perdeu no Jardim do Éden com Adão e Eva. A gente vai estar retomando esse privilégio de viver com Deus face a face e ter novamente a terra perfeita, né? A terra dando frutos e servindo de alimento e nada tendo fim, né? As árvores não mais perderão suas folhas, não mais haverá morte, nem um resquício da morte, nem as árvores morrerão, né? Derrubarão suas folhas. Tudo vai ser eterno nesse novo Jardim do Éden, nessa nova cidade santa. Toninho, só falar. fazendo um comentário, que aqui fala, né, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos, né? Aí a gente fala assim, mas na eternidade não vai ser tudo perfeito, a gente não vai ter um corpo perfeito, por que a árvore precisa curar alguma coisa? Eu entendo da seguinte maneira, né, que quando nós entrarmos na eternidade, apesar de a gente ter sido glorificado já por Jesus, né, temos uma natureza perfeita, e as deformidades do corpo, se morremos de repente faltando uma perna, quando Jesus nos ressuscitar, nós teremos a nossa perna novamente, né? Não vamos ressuscitar com defeito físico. Mas nós não podemos esquecer que o pecado, ele consumiu a vitalidade e a força dos seres humanos. Adão e Eva eram muito mais fortes, mais vigorosos do que o corpo que nós temos hoje. E eles mesmo depois da entrada do pecado, eles eram tão vigorosos que viveram quase 1000 anos, né? E hoje a gente vive, quando muito, aí 90, 100 anos. Então, conforme a árvore for dando seus frutos de mês em mês, e nós formos comendo dos frutos, das folhas, nós vamos recuperando essa vitalidade inicial, recuperando o porte, a estatura. Ellen White, ela escreve num livro que quando nós tivermos na eternidade, vai ter aquela grande multidão de salvos e Adão e Eva se despontando, porque eles vão ser bem mais altos. Mas que com o passar do tempo, a gente comendo do fruto da árvore da vida, a gente vai alcançar a estatura de quando Deus nos criou. A estatura, toda a força, vitalidade e inteligência de quando Deus nos criou. É isso aí, muito bom seu comentário. Ela diz ali, se não me engano, que Adão e Eva tinham mais ou menos 4 metros, né? Então, a gente vai desenvolver essa estatura também. Mas no começo vai ter essa diferenciação, né? A gente com 1,80 m, 1,90 m, e Adão e Eva com o dobro do nosso tamanho, né? Praticamente. O que você falou das folhas que fazem a cura dos povos é muito legal também. Para mim é o mesmo conceito ali das muralhas, né? Para que vai ter muralha se não vai ter ladrão? É o mesmo conceito das folhas para cura. O simbolismo ali é que a gente vai ter uma saúde perfeita, né? Uma saúde que não vai ter mais nenhuma doença. Então, enquanto tiver folhas, o povo vai estar curado, né? Como as folhas não mais cairão, a gente vai ser curado, vai ter a plena saúde por toda a eternidade, né? É para isso que Deus nos criou, para viver bem, em plena saúde, por toda a eternidade. Tudo que a gente tem hoje de doenças, de morte com 80, 90 anos, quando muito, é tudo consequência do pecado. Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para uma vida eterna, com Ele. E a gente perdeu isso no Jardim do Éden, mas vai recuperar isso na Nova Jerusalém. E também, né, Toninho, a gente tem que se lembrar que no céu não serão todos adultos. Entrarão crianças recém-nascidas, crianças de pouca idade, então eles vão terminar de se desenvolver no céu, né?
Por outro lado, terão pessoas que morreram com muita idade, ressuscitarão com idade e vão ter vão ser rejuvenescidos no céu. Então, que coisa maravilhosa, né? Que Deus tem preparado para nós. É como você mencionou que Paulo diz: olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem mente alguma consegue imaginar aquilo que Deus tem preparado para nós. Será tudo perfeito. Amém, amém. O Éder tá aí com a gente ainda? Tô. Você pode ler o próximo pra gente? Capítulo 22, verso 5? Opa, pra já. Seu mic tá no mudo, Éder. Minha mãe tinha me chamado aqui. 22:5, né? Isso. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo sempre. Amém. Então a promessa aí do capítulo 22 também é a promessa que a gente vai viver eternamente com Jesus, pelos séculos dos séculos. E ele vai ser a nossa luz que ilumina, né? A luz que brilha sobre o seu povo, sobre os seus filhos, por quem ele morreu. Se a gente pegar, como eu disse, em toda a história da humanidade, Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida eterna. E não foi plano de Deus que Adão e Eva se perdessem, que eles deixassem de ter esse contato diário com Deus. Então, em toda a Bíblia, a gente vê Deus tentando religar essa conexão que foi perdida com o pecado. O que foi perdido, que em toda a virada do dia Jesus estava no jardim do Éden com Adão e Eva, é Deus, em toda a sua história, toda a história bíblica, Deus está tentando estar no meio do povo, né? Viver no meio do povo. Se a gente pegar lá a ordem de Deus, que Deus deu para Moisés de construir um tabernáculo para ele, Deus disse para Moisés que ele habitaria no meio do povo. Ele habitava no meio do povo, fazendo uma nuvem de fumaça durante o dia, para proteger o povo do sol, e à noite como uma coluna de fogo, para aquecer o seu povo no deserto. Então, essa manifestação era Deus vivendo no meio do povo. Foi essa a instrução que Deus deu a Moisés quando ele foi construir o tabernáculo, que ele queria habitar no meio do povo. E depois, eu coloquei as imagens aí no terceiro quadradinho ali. Depois desse tabernáculo móvel de Moisés, Deus permitiu que Salomão construísse um templo fixo. E Deus também habitou nesse templo. Ele se manifestou nesse templo também. E aí, finalmente, a gente está vendo no estudo hoje que Deus habitará conosco, com o seu povo, durante toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Então, o que foi perdido lá no Éden vai ser refeito na Nova Jerusalém. O plano original de Deus, dele viver com o seu povo, com os seus filhos, durante toda a eternidade, ele vai ser restaurado com a Nova Jerusalém. Essa é a importância desse estudo e a importância dessa promessa da Nova Jerusalém, porque Deus quer habitar com o seu povo e ele quer que seu povo o veja face a face, não quer que o veja por meio da natureza, porque hoje a gente contempla Deus por meio da natureza, por meio da sua criação, por meio de seus filhos. Paulo diz ali também, né, que a gente vê hoje como se fosse um espelho ali embaçado. A gente vê a criação de Deus, a gente vê a manifestação de Deus em alguns milagres, algumas coisas, mas a gente não pode ver ele face a face. Isso foi perdido no Éden, porque o pecado fez distanciação entre Deus e o homem, né? A Bíblia diz isso,
que essa própria glória de Deus, ela iria exterminar o homem com o pecado. Porque a glória de Deus e o pecado não habitam junto. A glória de Deus, ela destrói o pecado. Então, por isso que o pecado fez destruição entre o homem e Deus. Mas isso vai ser refeito com a Nova Jerusalém. Tá ficando claro? Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Tá tudo certo. Certinho? Então vamos prosseguir. Então a pergunta que a gente faz agora, né, é como que a gente faz para morar nessa cidade, né? Que acho que até aqui todo mundo quer morar nessa cidade. Mas será que todos poderão morar nessa cidade? Ou vai ser para algumas pessoas só? A gente vai ver agora. Gil, acho que voltou em você a sequência. Você pode ler para a gente o capítulo 21, verso 27? A gente vai ver agora quem vai poder morar nessa santa cidade. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Obrigado, Gil. Então a gente leu aí que não vai entrar coisa contaminada na Nova Jerusalém. A gente leu ali na introdução também, no verso 8 do capítulo 21, que não vai existir impuros, incrédulos, mentirosos. Tudo que é consequência do pecado não vai existir nessa Nova Jerusalém. O pecado vai ser exterminado de uma vez por todas na volta de Jesus. Então, a gente leu aí que não vai entrar essas coisas na Nova Jerusalém. Quem vai entrar na Nova Jerusalém são os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Essa questão do livro da vida também vem desde o Antigo Testamento. Ali em Moisés, novamente, quando Deus entrega as tábuas da lei para Moisés, quando Moisés desce do monte, o povo tinha construído um bezerro de ouro para adorar. E Deus fica irado com isso. E ele quer exterminar o povo de uma vez por todas. E Moisés, intercedendo pelo povo, ele diz assim para Deus: risca o meu nome do livro, mas não extermina o povo. A gente vê a fé que Moisés teve para salvar o povo de Deus, né? Apesar deles terem construído o bezerro de ouro, Deus estava ali dando as leis para Moisés, novamente, para instruir o povo, e o povo, no mesmo momento, estava se virando contra Deus, fazendo um ídolo para adoração. E Moisés comenta isso com Deus: eu não quero que o povo seja exterminado, risca o meu livro da vida, mas antes de exterminar o povo. Então, esse conceito do livro da vida também vem desde o Antigo Testamento. Então, a gente vê que quem vai entrar na Nova Jerusalém tem que ter escrito o nome no livro da vida. E como que a gente faz para ter o nome escrito no livro da vida? Que a gente vai entender agora. Jana, você está com a gente ainda? Sim. Você pode ler para a gente, por favor, o capítulo 22, verso 14? Veio sim. Feliz aqueles que lavam suas roupas para terem poder sobre a árvore da vida e para entrarem na cidade pelas portas. Obrigado, Jana. Por nada. Então a gente leu que bem-aventurados, felizes são os que lavam a sua veste no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, essa árvore que Deus vai plantar na Nova Jerusalém, e que entrem por essa cidade pelas portas. Ou seja, uma das características de quem tem o nome escrito no livro da vida é ter lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro. O que seria lavar as vestes no sangue do Cordeiro? É assumir a sua
assumir que para a salvação a gente não consegue fazer sozinho. A gente precisa desse intermediador que foi Jesus. A gente estava perdido e era uma perdição eterna, mas Jesus veio pagar o preço, né? Ele veio pagar o preço na cruz e salvar toda a humanidade, todos que aceitam esse sacrifício e o reconhecem como filho de Deus. Então, é também, como eu posso dizer, viver em novidade de vida, né? Viver como Paulo fala, né? Que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Viver como discípulo de Jesus, como seguidor de Jesus, como filho, tendo ele como pai, seguindo os seus caminhos e reconhecendo seus pecados, assumindo que você não é capaz da sua própria salvação, que você precisa do intermediador que já pagou o preço por você. A gente só precisa aceitar os méritos de Jesus para ter a roupa lavada no sangue do Cordeiro. Apocalipse ali fala que os 144 mil, eles tinham a sua roupa branca, porque eles tinham lavado no sangue do Cordeiro, né? Então, esse é um item para ter o nome escrito no livro da vida. Essa conversão, né, que a gente chama, nascer do Espírito. Vamos ver o que Jesus falou sobre isso, né? Sobre conversão. Luiz Fernando, você pode ler para a gente? Leio sim. João Aonde? 3, verso 5. Está aí na tela, se você preferir. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Beleza. Então, tem duas características para entrar no reino de Deus, para entrar na cidade santa. Nascer da água e nascer do Espírito. Quando tem uma passagem ali que Nicodemos vai encontrar Jesus, né? Inclusive é essa passagem, se não me engano. E Jesus fala assim para ele: te importa nascer de novo, te importa nascer da água e do Espírito. O nascer do Espírito é o que eu já comentei, essa conversão, é assumir que Jesus pagou o preço e que só nele a gente encontra a salvação. E isso que é lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Isso é nascer no Espírito, né? A conversão. É uma nova vida, novidade de vida, né? E o segundo item que Jesus colocou é nascer da água. Nascer da água é o batismo bíblico. Jesus, quando tinha 30 anos, ele foi ser batizado por João Batista. João Batista até comentou que ele não era digno de fazer o batismo de Jesus. Ele disse que ele teria que ser batizado por Jesus, e não ao contrário. Mas Jesus falou: isso importa que seja feito para que tudo seja cumprido. E o batismo, ele simboliza essa conversão, essa morte do eu e o nascimento para a nova vida em Jesus Cristo. Então, o batismo bíblico, ele a palavra, né, batismo, ela vem de mergulhar, de afundar. Então, mergulhar completamente o corpo nas águas. É o simbolismo da morte, da limpeza de pecado para nova vida, para conversão de vida. Esse é o nascimento das águas. Então, 2 itens para a gente ter o nome escrito no livro da vida: nascer do Espírito e nascer das águas, né? O batismo. A celebração dessa conversão em novidade de vida, a manifestação pública que a gente aceita Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Esse é o significado de batismo. Até aqui algum comentário? Toninho, posso fazer um comentário? Por favor. A promessa bíblica, né, de Jesus é que aquele que crê nele não provará da segunda morte.
a morte, a primeira morte, que é a morte natural, todos nós vamos passar. E sendo nós pecadores, a gente precisa escolher sobre a morte espiritual. O que seria a morte espiritual? Aliás, a morte carnal. Desculpa, corrigindo. Jesus, ele veio a esse mundo, ele proveu a salvação pelos méritos dele. Como você disse, quando a gente aceita Jesus, a justiça dele é imputada em nós. Isso é lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Deus olha para nós e já não vê a nossa justiça, vê a justiça de Cristo, por isso nós somos salvos. E quando fazemos isso, nós provamos da morte carnal no batismo, como você diz, né? Que a morte, o batismo é o emergir nas águas, simbolizando a morte, e novamente voltar como um novo ser, em novidade de vida, como você falou. Então, nós vamos provar alguma morte. Jesus nos dá a oportunidade de provar da morte onde nós afogamos a nossa natureza carnal nas águas, para que nós possamos ressurgir, entre aspas, né? Ressuscitar ao levantar das águas num corpo, num primeiro momento, ainda que tenhamos um corpo com a natureza pecaminosa, mas agora cheios do Espírito, para que possamos cumprir a vontade de Deus aqui nessa terra nos dias que temos que passar pelo pecado. Por outro lado, aqueles que não aceitam, e Deus não obriga ninguém a aceitá-lo, né? Vão passar por uma morte, mas não é essa morte simbolizada pelo batismo, é a morte eterna. Então, quando eu me coloco à disposição de Deus, falando, Senhor, eu já entendi quem és tu, o Senhor dos senhores, e já entendi quem eu sou, um miserável pecador. Então eu vou aceitar a morte simbolizada através do batismo, para que eu ressurja em novidade de vida e o meu nome seja escrito no livro da vida e tenha a vida eterna pelos méritos de Cristo, porque eu não quero passar pela morte eterna. Ou seja, alguma dessas duas mortes nós vamos passar. Ou a morte no batismo, ou a morte eterna. Então, é um apelo, né, que Deus faz para nós, que nós devemos, já que precisamos passar por uma das mortes, que seja para morrer para o pecado e para viver para a glória. Amém. Muito importante, né, essa explicação que você deu. Então, a gente vê a importância do batismo, né? Foi uma cerimônia que Jesus ensinou. Se a gente parar para pensar, o batismo simbolizando a conversão, a remissão de pecados, né? Se a gente for pensar, Jesus não precisava se batizar, porque ele não tinha pecado. Ele só se batizou para dar o exemplo de que isso era o símbolo que ele deixou para a gente. O batismo é o símbolo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então, é muito importante esse simbolismo. Eu anotei aqui outro verso que está em Marcos 16:16, que Jesus também fala assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, é uma questão muito importante, apesar de algumas religiões não dar muita importância para o batismo, é uma ordem de Jesus, né? Que quem o aceita tem que passar pelo batismo, nascer da água e do Espírito. Mas, apesar dessas duas condições para ter o nome escrito no livro da vida, o batismo, a gente pode dizer que tem duas situações que ele não é obrigatório, digamos assim. A pessoa pode ser salva sem se batizar. Uma situação é a falta de conhecimento, né? Jesus não vai exigir além do que a pessoa conhece. Então, Atos ali fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, se a pessoa morreu sem se batizar, mas ela tinha sinceridade no coração, ela tinha sinceridade de Jesus, de aceitar como seu Senhor, ela também será salva, porque ela não tinha esse conhecimento, né? Então, essa é uma situação que Deus não vai considerar o batismo como obrigatório para a sua salvação.
Outra situação é a falta de oportunidade, né? O exemplo clássico é o ladrão que morreu ao lado de Jesus na cruz. Ele se converteu, ele aceitou Jesus, ele já estava ali na cruz. Ele não teve a oportunidade de descer da cruz para se batizar. Mas Deus prometeu para ele que ele estaria com ele no paraíso um dia. Então, tem duas situações que o batismo não é ponto de salvação. A falta de conhecimento e a falta de oportunidade. Mas a partir do momento que a pessoa tem o conhecimento que o batismo é bíblico, que o batismo foi uma cerimônia criada por Jesus, ela é necessário que ela se batize para a salvação. É um item muito importante, como a gente comentou aqui. Vamos para o próximo verso aqui. A Ana ainda não leu. Estava pulando a Ana. Ana, você lê para a gente o capítulo 22, verso 17? Oi, leio sim. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Pera. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça a água da vida. Valeu, Ana. Esse é o último apelo de Jesus na Bíblia, né? Tá nos últimos versos que Jesus dizendo assim, para aquele que tem sede, aquele que quer receber de graça, a salvação é de graça, a gente não faz nada por nosso próprio esforço para receber a salvação. A salvação já foi paga por Jesus, o preço já foi pago. A gente só precisa aceitar o sacrifício de Jesus, o aceitar como Deus, como Criador, e ter o nome escrito na Bíblia, o nome escrito no livro da vida, como eu comentei aqui, com o nascer do Espírito, a conversão e o nascer nas águas, o batismo. Esse é o único simbolismo que a gente precisa para ter o nome escrito no livro da vida, ter a salvação aceita por Jesus, porque a salvação ela não é por nossos méritos, ela é unicamente pelos méritos de Jesus. E ele já pagou todo o preço. Então, aqui é o último apelo de Jesus na Bíblia, é que aquele que se tem tocado, aquele méritos de Jesus, que ele venha até ele, que ele pratique a comunhão com Jesus e ele se entregue de uma vez por todas à salvação de Jesus. E o último verso que eu queria ler está lá em Apocalipse capítulo 3, que se a gente lembrar lá a carta de Laodiceia, que é a carta para os tempos, para os dias de hoje, né, no nosso tempo, Jesus fala assim para Laodiceia, no capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. No verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, o último estudo que eu estou passando aqui dessa série, né, que a gente está fazendo. O próximo vai ser o Rodney, que vai finalizar a série do Apocalipse. Então, o meu último apelo para a gente, para todos nós, né, eu me incluo nesse grupo, é que a gente se entregue para Jesus a cada dia, que a gente abra a porta. Jesus, ele não vai forçar ninguém a entrar na Nova Jerusalém, na Cidade Santa. Ele construiu a Cidade Santa para caber todo ser humano, né? Toda pessoa, toda e qualquer pessoa. Mas ele não vai levar ninguém forçado. Alguns não vão aceitar esses méritos de Jesus. Então, o recado que ele dá aqui para a carta de Laodiceia, ele bate na porta, né? Ele não arromba a porta. A pessoa precisa abrir a porta para Jesus. E se a pessoa abrir, ele vai entrar e vai tomar conta da vida dessa pessoa. Então, que a gente possa, assim, com muita oração, com muito apelo a Deus,
que a gente possa estar aceitando a cada dia. A santificação é um exercício diário. A gente não consegue de uma hora para outra, num momento da nossa vida, depois abandona, nunca mais pensa nisso. É um exercício diário que a gente tem que praticar a cada dia. Cada dia está abrindo a porta para Jesus e deixando Ele tomar conta da nossa vida. Então, esse é o apelo que eu faço. E também para mim mesmo, para que a gente possa ouvir a voz de Jesus e, com muita oração, se entregar de uma vez por todas aos seus méritos, ao que Ele fez no plano da salvação. Para a gente finalmente, quando Jesus voltar, a gente possa morar com Ele por toda a eternidade. Amém. Amém. Da minha parte, eu finalizo aqui. Não sei se ficou muito claro. Se alguém tiver alguma dúvida, pode comentar, fica à vontade. Além de mim e do Toninho, que já falamos, mais alguém gostaria de morar nessa maravilhosa cidade? Eu. Todo mundo, né? Quero, inclusive estou com pressa. A gente vive num mundo que está assim, cada vez pior, né? Mas ainda todas as dificuldades que a gente tem aqui, isso não é o que nos faz querer, né? Habitar e nem nos faz querer a volta de Jesus. Mas sim a companhia diária, né? Igual o Toninho falou. Quando tudo era perfeito, quando realmente a gente podia, né? Estar ali com Deus, face a face. E infelizmente isso a gente não tem mais. Então o nosso coração, ele tem que ansiar principalmente por Jesus, né? Por isso que é importante também a gente meditar diariamente no sacrifício dele. Entender, né, o que se passou, entender, buscar estudar sobre esse grande conflito que muitas vezes a gente não se dá conta, e ele acontece a todo momento. E a gente viu hoje aqui várias coisas que a gente precisa, né? Ali no comecinho eu li também coisas que, infelizmente, não tem como entrar na nova terra. A gente vai ver mais profundo isso no próximo estudo. Mas a preparação é agora, entendeu? A decisão, então, acho que praticamente em todos os estudos a gente falou disso, né? De se preparar e de aceitar. Porque a gente não consegue mudar todos os nossos, né, maus hábitos, se arrepender de todos os nossos pecados de uma vez. É uma coisa que a gente precisa fazer todos os dias. Porque senão, quando chegar, às vezes, uma prova muito grande, a gente não vai ter fé suficiente, a gente não vai estar forte o suficiente. Então, hoje é o dia da gente se arrepender pelos nossos pecados. Amanhã será um novo dia e a gente vai buscar Deus, pedir forças. E aí, ao fim de cada dia, a gente vai ter ali a certeza do seu perdão. Então, acho que a imagem que está aí na tela, né, mostra bem isso. Jesus está batendo. Ele bate, insiste, e a gente tem que fazer a nossa escolha, né? Então, a gente tem que abrir a porta do nosso coração. Então, acho que é mais ou menos isso o estudo dessa noite, né? Falar sobre esse céu e essa nova terra que ele está preparando, mas que hoje ele está batendo na porta. Amém. A gente gosta muito daquela música da Rafaela Pinho, que tem por nome, né? O melhor do reino é o rei. A gente sempre que estuda esse tema, a gente comenta. Porque vai ter ruas de ouro, vão ter grandes muralhas, a cidade vai ser linda, maravilhosa. Mas melhor do que tudo isso, vai ser estar face a face na presença de Jesus, que é o nosso rei. E quando nós aceitamos Jesus e demonstramos publicamente a nossa decisão através do santo batismo que ele nos instruiu, né? Nós temos a oportunidade de desfrutar da companhia do rei aqui nessa terra, que é um nada perto que vai ser desfrutar da companhia do rei na eternidade. Mas a gente já pode provar desses momentos aqui. É a oportunidade que Jesus nos dá de começar aqui na terra a desfrutar um pouquinho do reino,
que o principal é a companhia dele. Por isso que é muito bom a gente se entregar, a gente se batizar e assumir um compromisso com Deus. Não um compromisso assim, hoje eu estou feliz com Deus, então vamos juntos, Senhor, mas amanhã acontece alguma coisa que me desagrada, não, Deus não liga para mim. Não, assumir um compromisso, como a Marisol falou, né? É se batizar, é se colocar à disposição de Deus, falar, Senhor, me ajuda, por mim eu não consigo, mas contigo nós vamos longe, nós vamos até a eternidade, e ter essa fé diariamente. A Bíblia diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus nunca falou que seria fácil a vida aqui nessa terra, mas ele sempre garantiu que a recompensa valeria a pena. Deixa perto do microfone. Com essa imagem e com esse último texto do estudo, eu me recordei dessa semana de oração que o pastor Rodrigo Silva fez, maravilhosa. Se vocês não viram, veja, tá gravado, né? E eu me recordei o seguinte, que ao longo do período da história da igreja, né, do cristianismo, quando Jesus deixou as cartas, ele finalizou cada mensagem para as igrejas falando que ele estava voltando. Então, por exemplo, na carta de Éfeso, ele fala: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, eu estou voltando, né? Na carta de Esmirna, ele fala: quem tem ouvidos ouça, que o Espírito diz às igrejas, o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, eu estou voltando, e assim por diante. Mas quando chega na última carta, que é a Laodiceia, que é o último período do cristianismo, que é o período que nós estamos vivendo, e ele fala, eu estou à porta e bato, ele está falando assim, eu cheguei, eu já estou aqui. E isso traz para nós, precisa trazer para nós um senso de urgência, porque ele está falando assim, eu tô chegando, tô voltando, cheguei na verdade, né? Porque tô voltando, ele já disse nas outras cartas. Mas aqui em Laodiceia, onde a gente está, no nosso período, na nossa realidade, ele fala, eu cheguei, e aí? O que você vai fazer? Né? Você vai abrir o seu coração para mim? Você vai se entregar? É um privilégio para nós receber essa mensagem, né, de salvação. E a salvação é hoje. Quando a palavra de Deus chega para nós, o evangelho, que significa boas-vindas, boas novas, né, de salvação, é hoje. E Jesus está falando aqui, tá batendo na porta do meu coração, na porta do seu coração, e falando assim, eu tô aqui. E aí, qual vai ser a sua decisão? Eu achei muito, 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 muito bonito isso que o pastor Rodrigo explanou, né? E me tocou profundamente. Eu acabei de lembrar aqui para compartilhar com vocês. Amém. É verdade, Lídia, eu assisti, o sermão dele foi muito impactante mesmo. A gente estudou ali na Cartas das Igrejas, né? Que a gente está na última igreja, né? Não tem mais o que acontecer na história. Ali das profecias, o que falta se cumprir ali é Apocalipse 18, mais ou menos, se cumprindo 2 ou 3 coisas, é a volta de Jesus, não tem mais para onde ir. A gente está como a gente já comentou também, a gente está na prorrogação da prorrogação, né, da história desse mundo. Então, a partir daqui, não tem mais nada que se fazer. Ou Jesus entra na casa, no seu coração, ou ele vai embora. E você perdeu essa oportunidade, né? Então, é muito importante esse senso de urgência. Mais algum comentário? Quem queria fazer? Então, acho que a gente já pode encerrar, né? Vou fazer uma oração, pode ser? Vamos fechar o olho. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo de hoje. Muito obrigado pelas verdades bíblicas que aprendemos hoje.
Muito obrigado porque o Senhor foi nos preparar uma morada. O Senhor, com todo carinho, está nos preparando um lugar para habitar conosco. Que a gente possa entrar nessa santidade pelas portas. Que a gente possa viver eternamente contigo. Nos abençoe, nos guarde e nos prepare para esse grande dia. A gente não consegue por nós mesmos, Senhor, mas o Senhor, tomando conta da nossa vida, é capaz de mudar nosso coração. Esteja conosco nesse sábado, no seu santo dia, durante toda a semana e durante toda a nossa vida. Perdoe os nossos pecados, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pessoal. Espero que tenha ficado Amém. claro. Amém. Valeu, Toninho. Valeu, Muito bom. Toninho. Obrigada. Tchau. Foi muito bom.